A live de hoje está imperdível. O tema é muito profundo. Você vai entender como é que as suas feridas, as suas doenças, né, estão manifestando no seu corpo e como é que elas denunciam o seu feminino ferido. Muitas de vocês gerando muitas doenças sem saber de onde vêm essas doenças. Jô, por que eu tenho problema de ovário policístico? Por que eu tenho mioma? Por que eu desenvolvi nódulo no seio? Hoje a gente vai falar de todas essas doenças. Claro, não consigo aqui aprofundar do jeito que eu gostaria. Isso aqui vai virar uma mentoria para o Metamorfose. Então vai ser com as meninas em mais de 2 horas de aula, né? Vamos lá? O que eu desejo que você faça agora? Você manda essa live para sua mãe. Você manda essa live para sua irmã, para aquela tia mais velha. Você manda essa live para sua amiga. Todas vão entender um pouco sobre essas doenças que estão por trás do feminino ferido. Tireoide, a gente vai falar, entende? Então, assim, hoje a aula é uma profundidade. A gente não vai fazer nada raso aqui, tá? Então, o máximo que eu posso aqui é trazer uma consciência para vocês de como o feminino ferido e o desequilíbrio das suas polaridades está facilitando o desenvolvimento de várias doenças. Jô, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não vou conseguir pontuar tudo, mas eu quero que você fique atenta, tá? Para entender a conexão, inclusive, dessas doenças ancestrais na tua família. Talvez venha de uma bagagem ancestral. Gente, quando uma questão emocional, ela é arquivada dentro de você e ela não é resolvida, ela não é processada, ela vai se manifestar no seu corpo de alguma forma. Toda doença é a manifestação da somatização de emoções. Sejam essas somatizações, né? Quando a gente se refere a emoções muito danosas, de médio grau de dano, né? E aquelas mais suaves também são. Então, por exemplo, a tireoide. Quando a gente fala da tireoide, a gente tá falando da comunicação, da fala. Aquela pessoa que engole muito sapo. Aquela pessoa que tem sempre problema. Ela não, desde criança ela não tinha voz dentro de casa. Ela não podia falar o que ela sentia. Então, é uma pessoa que ela tem dificuldade. Às vezes ela engole muita coisa, né? Tem dificuldade de colocar as coisas todas pra fora. Pode vir de uma bagagem também de um masculino aí, tá? Então, quando uma questão emocional, ela é arquivada dentro de você, ela não foi resolvida, ela não foi processada dentro de você, ela vai se manifestar no seu corpo de alguma forma. A gente já começa gerando essa consciência. Então, na maioria das vezes, essas manifestações virão em forma de doença ou de dores. Eu quero saber se você está passando por alguma doença agora, ou se vira e mexe, você sente o teu corpo reclamando de alguma doença, seja rinite, sinusite, dor de cabeça, enxaqueca, dor na coluna, com algum problema de prisão de ventre. Então a gente está falando aqui de muita coisa, tá? Ó, muita gente trazendo a tireoide, gente, olha que interessante. Olha isso. Então, em outras palavras, isso significa o quê? Que toda doença, ela tem uma causa emocional que desencadeia ela em você. Toda doença tem uma base, um fundo emocional que ele é desencadeado em você a partir do não processamento daquelas emoções, tá? Nossa, enxaqueca com 20 anos de enxaqueca, já virou enxaqueca crônica. Tem que olhar para isso com urgência e tem que olhar de forma emocional. A gente vai ver isso aqui. Então, quando nós somamos os estudos da medicina e os estudos da psicologia, surge aqui a base da ciência que é a psicossomática. Ou seja, é a somatização das emoções não processadas no teu corpo que se tornam o quê? Doença. Que se transforma em dores. Então o teu corpo, ele tá sinalizando para você. O nosso corpo, ele tem uma mecânica muito inteligente, ele tem uma potência, isso aqui é uma máquina. E essa máquina, ela fala com você. Ela te sinaliza, ela te dá sinais de sentimentos, emoções, de coisas que você não processou, que você não resolveu e que vai virar ou dor ou doença. Então nós aqui não entendemos muitas vezes, porque nós aqui no Ocidente, a gente trata a doença quando já tá no corpo. A gente só trata a doença quando a gente já tá sentindo dor, quando tá insuportável. E nós brasileiros somos viciados em remédio. Nós brasileiros somos
é a população no mundo que mais consome medicações, brasileiro e americanos, né? Os Estados Unidos também é um país que bate muito forte aí com o Brasil em termos de consumo de medicações. É portanto que a indústria farmacêutica tá aí, né? Bombando. Você vai numa esquina, você vê 20, 30 farmácias, uma colada na outra, você fala, não é possível. Não tem concorrência, né? Porque não tem farmácia para todo mundo, que a gente consome muita medicação, a gente consome muito remédio. Então aqui no Ocidente é diferente do Oriente, né? No Oriente, eles focam no mental, eles focam no emocional, para depois, porque, gente, é um trabalho paliativo. A gente primeiro cuida das emoções, a gente primeiro entende, processa, né, as emoções, para que elas não cheguem a virar doença nem dor no corpo. Chegou no corpo, não é medicação que vai resolver, tá? A medicação vai ser ali para amenizar, vai ter um efeito, né, amortecedor, mas não vai resolver. A raiz é muito mais profunda. Gente, no entanto, não são apenas razões, então, psicológicas que devem ser levadas em consideração. A gente faz a somatória. Por isso que eu trouxe para você aqui a medicina e a psicologia de mãos dadas, trabalhando junto, pra gente olhar para o ser humano de forma holística. O que é olhar para o ser humano de forma holística? É olhar para esse ser humano de forma integral. Quando eu tô olhando para esse ser humano, eu tô olhando para ele de forma integral. E a forma integral é eu tenho gerando a consciência de que esse ser humano, a dor, a doença, começa no mental. Começa aqui, tá? Então o lado do corpo que a doença se manifesta também tem uma razão. O lado do corpo, olha isso, gente, a aula de hoje é bem interessante. Pega papel, pega caneta para você anotar os maiores insights, porque você terá muitos insights com essa aula. Essa aula vai dar um boom na tua cabeça, você vai começar a entender, inclusive, associar os sentimentos, as emoções que estão por trás das tuas dores, das tuas doenças, tá? Pega papel, pega caneta, aproveita, manda essa live para pessoas que você gosta muito. Vai beneficiar qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que acessar esse conteúdo vai ser beneficiado. Então, como eu tava falando, o lado que a doença se manifesta em você está te revelando muito, tá te revelando a razão, tá te revelando a base, tá te revelando a raiz, tá direcionando você para encontrar a dor, a ferida emocional que está sendo ativada ali. Então a medicina chinesa, que nasceu há mais de 5.000 anos, tá? Ela traz o conceito de que o lado esquerdo representa o masculino. Presta atenção nisso. O lado esquerdo da gente, tá? Representa o masculino. Masculino. Quando eu falo do masculino, eu tô falando da energia yang, da energia masculina. Olha como é lindo, gente. Olha como é lindo o equilíbrio das polaridades. Olha como é lindo essas polaridades. Então você tem a energia masculina dentro de você, assim como você tem energia feminina. Qualquer homem também tem energia feminina dentro dele. Então, o lado esquerdo da gente representa o masculino. Esse masculino tá trazendo quem? A minha bagagem ancestral de pai. Tá trazendo toda a minha vinculação com toda a minha ancestralidade masculina. Tudo que tá ligado ao meu pai está no lado esquerdo. Lado esquerdo representa o masculino. Gente, presta atenção. Para de fazer 1000 perguntas e foca primeiro para entender. Depois vocês perguntam, tá? Presta atenção no conteúdo, porque essa aula é bem importante. Então, presta atenção. Lado esquerdo representa o masculino, tá? Lado esquerdo representa o masculino. Se esse lado esquerdo representa o masculino em nós, a gente não tá falando de energia de cama, pelo amor de Deus. Aí é outra coisa, aí é o Feng Shui. Vou trazer também um especialista lá no Metamorfose para dar uma aula de Feng Shui para vocês, tá? Foca aqui na medicina chinesa, foca aqui na questão emocional e na conexão com as doenças. Vem cá. Então presta atenção. Lado esquerdo, a gente tá trazendo a conexão com o masculino. Então é energia yang.
Enquanto o lado direito representa o quê? O feminino. Representa a energia yin. Que energia é essa energia yin? Energia yin é a energia que nós mulheres somos as detentoras. É a nossa casa, é o nosso lar. E tem toda a conexão e traz toda a bagagem relacionada com a mãe. Com toda a ancestralidade, né, materna, tá? Então a psicologia junguiana também, Jung, ele falava também sobre isso, ele traz também muito sobre isso nos estudos dele. E aponta então para a manifestação do que a gente chama de ânimos e ânima. Vou trazer conceitos bem rápidos, tá, gente? Não se prenda muito aos conceitos, não. As meninas do Metamorfose sabem que eu aprofundo isso dentro do curso. Módulo 1 a gente já começa trazendo ego, a gente vai mergulhando no ego, a gente vai mergulhando na psique, tem uma profundidade, você vai entender de forma muito simples de entender, tá? Tô trazendo aqui só pra quem, sei lá, tem uma psicóloga aqui, tem terapeutas que estudam aqui, então tô trazendo pra pontuar e elas se conectarem, vocês vão se conectando. Então, quando Jung, por exemplo, que traz essa conexão com a medicina chinesa, ele chama, então, a manifestação do masculino de ânimos e a manifestação do feminino de ânimo, tá? Ânima. Então, presta atenção nisso. Ânima do lado direito, ânimos do lado esquerdo. Ou seja, o meu lado direito é o meu feminino. Se dói o joelho direito, se dói o pulso direito, se dói o ombro direito, é o feminino, tá? Se dói o lado esquerdo, tudo conectado ao lado esquerdo é o masculino. Então, doenças do lado esquerdo, vai prestando atenção. Doenças do lado esquerdo, problemas com os homens da sua vida. Problemas com os homens da sua vida. Lado esquerdo, o que tá dando no teu lado esquerdo? As doenças que se manifestam do lado esquerdo do corpo, elas estão relacionadas aos homens da sua vida. E quem é o primeiro homem da sua vida, mulher? Quem é esse primeiro homem? O pai, tá? Então eu tô falando aqui dos primeiros homens da sua vida, dos homens da sua vida como marido, sei lá, namorado, irmão, que faz parte também, filhos, tá? Ex-parceiros, amigos, mas tem muito conexão, principalmente com o pai. A energia masculina que revela pra nós o nosso primeiro grande amor, que é o nosso pai. Nos homens, né? O nosso primeiro grande amor é o nosso pai. Então, todo tipo de doença que tá relacionada, que tá alojada, que tá detectada, que tá mostrando pra você uma dor, toda dor também, né, que é um grito do teu corpo, no lado esquerdo, tá falando de pai, tá falando dos homens da sua vida. Muitas vezes, eu posso estar falando da energia, eu não posso nem falar que é só pai, porque você coloca, às vezes, o teu marido no lugar de pai. Então, a desavença começa a dor. A Jo, é uma dor na coluna, mas é mais do lado esquerdo. A Jo é uma dor no ombro, é uma dor no pescoço, mas não é uma dor centralizada, é uma dor que irradia mais do lado esquerdo. Olha aqui a conexão, entende? Então, todo sentimento relacionado a abandono, a rejeição, a dor em geral no corpo, né, do lado esquerdo, traumas, dificuldade com as figuras masculinas da tua vida vai gerar bloqueios relacionados a isso. Onde? Do lado esquerdo. O que é a dor? O que é a ferida? Bloqueio. A gente vai aprender uma técnica dentro do Metamorfose que a gente trabalha com acupuntura sem agulhas, de liberação de cada lado do teu corpo. A gente já trabalha essa técnica desde o final do segundo módulo. O terceiro módulo a gente trabalha todas as feridas com essa e com outras técnicas, tá? Porque a gente libera no corpo físico, porque é um bloqueio. O que tá acontecendo que tem doença e dor no teu corpo é bloqueio energético. A emoção bloqueia a energia do teu corpo. Não bloqueia só a prosperidade na tua vida, não bloqueia só o caminhar na tua vida. O bloqueio começa de dentro pra fora. Então, os primeiros bloqueios é aqui, ó. No teu veículo, no veículo da tua alma, do teu espírito, no teu corpo, tá? Só que no módulo 4, que a gente vai trabalhar o equilíbrio das polaridades feminino e masculino, a gente vai trabalhar o FT pontualmente em cada lado. Ó, que legal, bacana, né?
Então a gente vai aproveitar. Porque quando eu falo, gente, que metamorfose é o curso, é o método, eu não tô mentindo. Eu tô mentindo, meninas? Cadê as imperatrizes que estão aqui? Eu tô mentindo? Volta aqui comigo, então, pra gente entender mais isso. Então, as disfunções que ocorrem desse lado esquerdo, elas estão correlacionadas com responsabilidade. Elas estão correlacionadas com culpa. Elas estão correlacionadas com agressividade, inflexibilidade, racionalidade. E quais são essas características? De quem são essas características? Da energia masculina em desequilíbrio. Nós estamos falando do quê? Lembra quem participou e quem estudou a jornada? Eu trouxe para você, eu apresentei para você o que é cada energia. Eu apresentei para você a disfunção, o desequilíbrio, a desarmonia dessas energias e como ela impacta na tua vida. E aí eu te mostrei que quando você está em desequilíbrio, quando você está no excesso do masculino, a mulher, por exemplo, que ela está ferida no excesso do masculino dela, o que acontece? Ela vai atuar na energia imatura. Ela vai atuar nas características imaturas da energia masculina. Então, aqui eu estou trazendo para você a raiva, o excesso da responsabilidade, aquela necessidade de dar conta de tudo, de todos, a sobrecarga, a mudança de humor, a instabilidade de humor. Claro, ela tá desequilibrada. O excesso da racionalidade, então ela tá desconectada das emoções, da vulnerabilidade, ela não sabe pedir ajuda. Ela é inflexível, se torna muito grossa, dona da razão, competitiva ao máximo. Disputa esse lugar do masculino dentro da relação. Então, o teu lado esquerdo vai te pontuar de alguma forma. Jô, nunca percebi isso, minha irmã. Eu falei que essa live vai abrir a tua mente, vai te ajudar, inclusive, a entender quando você está muito desequilibrada em determinada polaridade. Porque o teu corpo vai estar te mostrando isso. Vai estar te revelando através de uma dor, de um incômodo, de uma doença. Saiu um nódulo onde? Onde é que saiu esse nódulo? Que lado tá esse nódulo? Opa! Tem algo para ser trabalhado aqui com paz, o lado esquerdo. Então, por exemplo, mulheres que desenvolvem cisto no ovário esquerdo. Porque tem gente que fala, Jô, mas cisto no ovário. Ovário tem conexão com o feminino. Feminino ferido, então é mãe, não tem nada a ver. Você tá aprendendo aqui comigo agora que é o lado. O lado representa a energia. Se aparece um cisto no teu ovário do lado esquerdo, possivelmente tem correlação com o pai ausente. Então, muitas vezes você precisou ser o homem da casa. Você precisou tomar essa energia de responsabilidade e cuidar dessa família. Aí, Jô, hoje, Jô, eu continuo sendo o homem da casa, só que agora eu tenho um marido e tenho um filho, só que eu sou o homem da casa. Minha irmã, você tome cuidado. Porque talvez você esteja agora com 30, 35, mas vai chegar a 40, 45, 50, 55, 60... Vai começar a vir doença, é normal. O nosso corpo envelhece. Então, se você tem uma somatização de doenças, de dores, de feridas emocionais que não foram processadas, uma hora a conta chega. Não tem pra onde correr. Uma hora a conta vai chegar. Gente, vocês estão tão concentradas que nem comentaram mais, né? Eu puxei a orelha. Oh, meu Deus, que lindas. Que lindas, meu Deus. Eu deixo um comentáriozinho, tá? Eu deixo apertar o coração. Vocês estão gostando da live? Bora, Joana, hoje tá que tá. Então, presta atenção nisso aqui. Já chorei na live de manhã. Já chorei, já me emocionei. Mas hoje eu já voltei pra minha energia, né? Já tô que tô. Então, presta atenção. Calma, calma. Eu vou abrir no finalzinho pra gente tirar dúvidas, tá bom? Então, a pessoa que se doa demais... A pessoa que esquece de si mesma. A pessoa que tá sempre tentando atender, tá? Olha, Dene falou que tem cisto do lado esquerdo. Presta atenção, Dene. Presta atenção. Cata aqui. Cata aqui. Então, Cristina, presta atenção, Cristina. Abre o olho. Abre o olho, Cristina. Abre os ouvidos pra entender isso aqui. Então, o lado esquerdo tá falando dessa energia masculina, das dores do masculino, das feridas que você traz do masculino. Será que você se sentiu rejeitada? Será que você foi traída? Jô, eu passei uma vida vivendo ciclos de traição no masculino. Minha irmã, tenho que curar no masculino.
tem o que curar no masculino. Tem dor aí. Tem dor pra curar. O teu corpo tá gritando pra você. Então presta atenção. Então a forma de compensar a falta paterna, por exemplo, o abandono, a rejeição, a falta de carinho, a falta de nutrição desse pai, é o quê? Você reproduzindo a própria energia do masculino. Aqui são aquelas mulheres que tiveram que tomar o masculino na casa, tiveram que tomar a direção dessa casa. Então tiveram que trabalhar cedo, tiveram que colocar comida dentro de casa, tiveram que tomar força e tomar a frente e ser o homem da casa. Às vezes perdeu esse pai, o pai morreu muito cedo. Ou o pai abandonou a família, saiu, abriu, né, começou uma nova família, ou nunca te assumiu e você precisou tomar essas rédeas, né? Teve uma mãe também muito masculina, a gente vai falar disso agora, tá? Então aqui você passa a fazer tudo e você assume tarefas que não são suas. E aí você assume as tarefas hoje no teu trabalho, tarefas extras. Dentro de casa você tem que ser mulher, você tem que ser a que faz as compras, você tem que ser a que traz as compras pra casa, você que tem que ser a que resolve tudo, a que empurra as pessoas, né? Vai, meu filho, vai procurar um emprego. Tem dificuldade de pedir ajuda. Então essa resistência não processada, através de muitas feridas e muitas dores, essa armadura que você construiu para sobreviver, vai dar conta, vai trazer a conta mais tarde. As mulheres que possuem síndrome do ovário policístico, as mulheres que possuem síndrome do ovário policístico, elas esquecem de viver os sonhos. Na verdade, nem sequer elas se dão o direito de ficar lutando pelos próprios sonhos. Elas estão sempre muito preocupadas com o que os outros vão pensar. O que eu tenho que ajudar? O que eu preciso processar? Então aqui é uma fábrica de infertilidade. Então aqui eu tô falando muitas mulheres também que se tornam uma fábrica só de gerar bebê. Fazer bebê, cocriar, é criar, né? Dar à luz. Esquecem de planejar a própria vida. Estamos falando do outro lado. Aquela mulher que não teve um pai presente, que ela espelhou o masculino fora. Problemas no útero a gente vai falar. Ela espelhou o masculino fora. Então muitas vezes essa mulher ela não tem a capacidade de planejar, de sonhar. Ela não acredita em si mesma, ela procrastina. Porque faltou a energia do masculino em casa. Gente, a gente tá falando da falta de um pai que pode gerar duas mulheres diferentes. Consegue perceber? Pode gerar duas mulheres diferentes, dependendo da programação que ela já carrega dentro dela. Dependendo também da fusão dessa ancestralidade, do feminino com o masculino, 50% pai, 50% mãe. Então tem mulheres que se tornam a tratora, aquela que passa por cima de todo mundo, a Mulher Maravilha, que tá ali resolvendo, acontecendo e ela dá conta. E outras se tornam donzelas na falta desse pai. Então passam a ser extremamente a geradora de bebê, de vida. Então vai tendo filho, vai deixando sempre para depois, não viram donas de casa. Muitas vezes aprendeu isso, trouxe isso da própria ancestralidade. E lá na frente o útero vai reclamar. Então, todo problema ginecológico sinaliza que existe uma emoção desequilibrada. Todo problema ginecológico sinaliza que existe o quê? Uma emoção desequilibrada. Que vai facilitar algum tipo de doença. Eu não sei qual é a doença que vai aí ativar dentro do teu útero. Mas está mostrando para você que existe um feminino ferido. E que talvez esteja no excesso do masculino ou no excesso do feminino que a gente vai olhar daqui a pouco. Claro que existe a parte biológica, vários miomas, eu tô vendo aqui. Existe a parte biológica. Existe também uma explicação metafísica para os problemas físicos. É isso que eu quero que você entenda. E é sobre essa explicação metafísica, energética, emocional, que vem da infância, que vem das feridas emocionais, é projetada na vida adulta, no corpo, que amadurece junto com a ferida,
Você acha mesmo que a ferida emocional só vai ficar atuando fora no que você atrai? E aqui, na carcaça? A carcaça vai sentir. A carcaça é o corpo. Vai sentir. Então, quando os ovários eles estão no pico da sua função, ou seja, durante a ovulação, nós estamos no auge da nossa maior energia. E a mulher, ela sente isso. Fica mais evidente, a gente chama mais atenção. Então, quando você não se permite ser fértil na vida, as mulheres que odeiam menstruar, as mulheres que odeiam estar menstruadas, o que tá mostrando pra você? Interrupção da energia feminina. Então, se interrompe a energia feminina, você vai buscar alguma coisa pra interromper a tua criatividade. E aí essa interrupção vem projetos interrompidos, amores interrompidos. Interrupção, gente. Dini falou, Jô, os meus maiores problemas são com a minha mãe. Você que acha? Eu achava que era com a minha mãe, Dini. Eu sou aquela que eu era apaixonada pelo meu pai. Das curas que eu fiz, 70% foi com meu pai. Não tinha nada a ver com a minha mãe. Minha mãe eu sempre dei muito bem com o meu pai. Sempre foi assim com a minha mãe. Adivinha onde é que tava a dor? Com o pai. Então, minha irmã, é mais profundo do que você imagina. Só vivenciando mesmo, na prática, a jornada, pra você entender a profundidade disso. Então, se você se identifica com tudo isso, é importante que você comece a questionar. Quais problemas vêm reprimindo os meus sonhos? Quais problemas vêm me tirando do centro da minha vida? Quais problemas eu venho atraindo para me distrair da minha própria existência? Quais? Algumas mulheres, por exemplo, abrem mão de construir o próprio negócio para servir o outro, para servir o marido. Abre mão da própria carreira para servir. Então se tornam extremamente amargas e depois responsabilizam até os filhos mais tarde, gerando mais filhos feridos. E aí a gente vai dando continuidade a esse ciclo. Outras se dedicam à família e elas esquecem de si mesmas. E ainda há aquelas, né, que tentam ali seguir padrões pré-estabelecidos pelos outros, porque elas não conhecem elas mesmas. Elas estão tão distantes de si mesmas que tudo que o outro fala, faz isso, vai para aquilo, olha isso, veste isso. Não faça isso, não escolha isso. Ela vai. Os ovários policísticos também sinalizam excesso de características masculinas. Os ovários são a parte mais masculina, é a parte mais yang e ativa do aparelho reprodutor feminino. Você tirou o útero por quê? Tô vendo aqui um monte de gente falando, eu tirei o útero. E aquelas que tiraram o útero? Por quê? Os ovários são a parte mais masculina. Então, basta você pensar que, presta atenção, que quando o ovário ele tá exercendo a sua real função, que é o quê? Liberar o óvulo para ser fecundado, a mulher ela está na sua fase fértil. Então, em tese, é nesse período que ela está mais propensa a sair do mundo interno e ir para fora. Ou seja, ela está mais propensa a ficar ativa, a ficar dinâmica, a ficar cativante, espontânea, sedutora, sexualmente muito ativa, mais racional. Essa é a conexão total com a explosão do yang. Então, quando eu falo da síndrome do ovário policístico, o ovário ele aumenta de tamanho. A síndrome é isso. O ovário ele vai crescendo, ele vai aumentando de tamanho. E a explicação metafísica para isso é que essa mulher, ela também está com sua questão mais ativa, onde? Nesse masculino aumentado. Esse masculino exacerbado. Esse masculino desequilibrado e hiperpotencializado. Ou seja, é alguém que está usufruindo menos da sua intuição. Ela está desconectada com o seu sentir, ela está sobrecarregada.
ela tem dificuldade de acessar suas emoções, ela tem dificuldade, inclusive, de acessar o seu lado maternal. Mulheres com ovários policísticos, elas vivem num mundo mais racional. São mulheres mais racionais. No mundo de muito trabalho, muito foco no trabalho. Então elas têm um senso crítico muito forte. Tanto consigo mesma, como com os outros. Além de se envolver em muitos afazeres, muitas tarefas. Então ela tá sempre procurando problema para resolver. Para ela não olhar para dentro, para ela não olhar para as próprias dores, para ela evitar lembrar dessa infância. E aí, pelo fato de reprimir as suas emoções e não ter a coragem de encarar essas emoções de frente, de resolver essas emoções, porque ela é forte, ela é mais macho que muito homem para resolver a emoção do outro, para resolver problema do outro. Mas vai falar das emoções dela, vai falar do casamento dela, vai falar do sentimento dela. Ela não sabe, ela tá perdida. Ela se sente um bichinho indefesa. Porque desconectada do poder feminino dela, com excesso do masculino. E aí, o que ativa dela? Ativa nela, muitas vezes, a raiva, a briga. Então ela se torna mais combativa. Então, por mais que essa mulher seja elogiada, ela não consegue admitir que ela realmente tá 100% ali. É sempre muito pouco. A validação do outro é pouco. Então, ela precisa sempre conquistar mais, ela precisa sempre fazer mais. Por isso que ela tá tão cansada. Não é a via de regra, tá? Mas, em algumas mulheres com ovário policístico, por ter um lado yang mais evidente, elas podem ser mais ativas, muito dinâmicas e muito fogosas na cama. Muito fogosas. E aí ela acaba atraindo pares com as características femininas. Então você tá vendo, dentro do teu útero, tudo que foi ativado dentro desse útero do lado esquerdo, tudo no aparelho reprodutor do lado esquerdo, tá trazendo você pro excesso do masculino, pra ferida do masculino. Tá? Acaba atraindo, então, homens mais sensíveis, mais emotivos, aqueles filhinhos de mamãe. Cadê as mamadeiras aqui? Cadê as mamadeiras, minhas imperatrizes já sabem? Então, ela atrai homens mais preguiçosos, mais acomodados, mais sem atitude, sem impulso, sem força para tomar a decisão e tomar a frente. Os dependentes emocionais, que a gente chama de homem leitinho. Por fim, é comum também em mulheres com ovários policísticos tenha problemas com essa figura do pai em si. Já na vida adulta, Jô, eu não consigo perdoar meu pai. Eu não topo meu pai, não dá, não dá. Então elas podem também ter tido um pai muito autoritário, muito ausente, ou talvez um pai fraco. E é como se uma parte dela negasse esse pai dentro dela. Isso faz com que ela alimente a raiva. E a raiva embrulha a dor. Ela não quer ter acesso à dor. Essa mulher não quer ter acesso à dor. Muitas, elas têm até um discurso. Ah, não sei se eu quero ter filho. Não sei se filho é um peso. Tem umas que falam isso. Tem umas que não aceitam a maternidade, mesmo depois de mães. Por isso, a grande maioria, elas tendem a ser o homem da casa, o homem da relação. E aí desequilibra completamente a relação. Totalmente a relação. Por quê? É o oposto complementar para que a gente junte e faça o encaixe e se equilibre. Mas essa mulher tá muito ferida e tá muito fora do autoconhecimento, tá ainda muito dormindo, não tá desperta nem um pouquinho, ela deixa toda a imaturidade da energia masculina dominar ela. Então ela domina o outro. Ela sente a necessidade de controle. São mandonas, controladoras, muito atuantes. Ó, Dani falou, não quero ter filhos. Não queria filhos. Exatamente. Oh, doutor Elcio, maravilhoso. Não, doutor Elcio, você não tá nessa pegada. Homem leitinho é homem que nem amadureceu e nem despertou. Não é homem da energia feminina. Meu marido também tem energia feminina. Meu marido não é leitinho, não. Meu marido já tá bem atuante no masculino dele. E o senhor também. Tô falando mal do senhor, não. Então, no extremo oposto
oposto também pode acontecer dessa mulher desaprovar a postura e o comportamento da própria mãe, tá? Quando a gente fala dessa mãe, a gente tá falando de uma mulher que repele o feminino em si. Ela não gosta do feminino. Ela viu aquela mãe, que ela olhava pra aquela mãe, ela achava aquela mãe fraca. Como é que pode a minha mãe ter, né? Ter ficado naquele lugar tanto tempo, ter passado por aquilo tanto tempo. E nesse caso vai ser necessário liberar o perdão. E às vezes o perdão também é liberado no corpo. Não é só na emoção. Por isso que a gente usa algumas técnicas de liberação emocional também, tocando e liberando essa energia no corpo físico. Outro exemplo são mulheres que reproduzem aqui nódulos no seio esquerdo. Gente, as mamas representam o amor. Representa nutrição. E são a parte do corpo que tem a função de doar e também de receber. Sabia? A mãe, ela também recebe do filho o acalento, o amor, o carinho. Olha, Ângela, mulheres que não querem ter filhos, presta atenção. Tá vendo, Ângela? A gente acha que o problema é com a questão da mãe. Às vezes tá muito mais no pai. Então, quando a gente olha pro lado esquerdo e a gente vê um nódulo, por exemplo, alguma coisa na mama esquerda, aqui a gente tá falando da dificuldade de receber, da dificuldade de também dar amor. Uma coisa é você servir. Outra coisa é você dar amor. Então, a gente fala dessas mulheres muito mais masculinizadas, que elas têm facilidade em servir, em ajudar, em resolver, em abarcar, acumular tarefas. Mas são mulheres que têm muita dificuldade em receber. Elas não se permitem receber ajuda, elas não se permitem receber amor, receber atenção, receber cuidado, receber nutrição. Porque elas não receberam isso, inclusive, do próprio pai. E aí elas se sentem sugadas, desvalorizadas na relação. Outra situação é quando o pai ele cobra excessivamente da filha. Eu fui muito cobrada. Isso foi muito ativado o masculino em mim. Então uma criança que é muito sobrecarregada, eu tinha que ajudar a minha mãe em casa. Nunca gostei de fazer tarefa doméstica. Piorou ainda mais, né? Que eu era obrigada. Né? Mariana, pense na personalidade que eu tinha e tenho. Tinha, né? A Ariana que não estava trabalhada. Adolescente não foi fácil. Não foi fácil. Então eu era obrigada a cuidar da minha irmã. Eu era obrigada a ajudar em casa. Eu era obrigada a ajudar no supermercado, no comércio. Eu tinha muitas tarefas. Tinha que fazer atividade física, fazer ser a melhor aluna no colégio. Então a criança que é sobrecarregada, nesse caso, é muito comum desenvolver algo no nervo isquiático. Jô, nunca ouvi falar desse nervo? Presta atenção. Esse nervo, no lado esquerdo, quando ele é afetado, ele dá origem ao que a gente escuta popularmente, né? O que a gente escuta muito como nervo ciático. Nervo ciático. Então, o que que acontece? Dores aqui, ó. Nessa parte mais do quadril, né? Sobrecarregando. Isso aqui tá falando de sobrecarga. E o que é essa sobrecarga, gente? Quando a gente não se sente muitas vezes capaz de resolver tantas coisas que a gente acumula, a gente acaba procrastinando. Você não percebe que tá inflamando ali. Aí você acha que foi um mau jeito. Nada de mau jeito. Tá mostrando travas no teu corpo. E a trava do lado esquerdo, quando a gente fala de nervo ciático, de joelho. Ah, Jô, tem uma dor no joelho esquerdo. Trava no caminhar, no caminho. É trava no caminho, porque pais são caminhos. Dificuldade de andar para onde você quer ir. De caminhar para onde você quer ir. Às vezes é fazer uma mudança de carreira. Às vezes é fazer uma escolha. Às vezes é mudar de cidade, de país. Mudar de profissão, mudar, sei lá. Mudar. Caminhar pela vida. Então a gente fala dessa inflamação aí no nervo ciático. Que é o quê? É uma inflamação relacionada a uma filha que passou e teve
muitas tarefas, foi excessivamente cobrada, foi excessivamente responsabilizada. Você já sentiu essa dor? A gente também fala dessa coluna, do peso de carregar o mundo nas costas. E às vezes você vai sentir o ombro esquerdo. Olha o peso que você carrega. Exatamente. E o lado direito, Jô? O lado direito, a gente tá falando do feminino ferido. Já as doenças que são manifestadas do lado direito, elas têm correlação com as mulheres da sua vida. Como a sua mãe, as suas tias, as suas amigas, as suas filhas, as suas irmãs. Só que a correlação maior é com a mãe e com a bagagem ancestral materna. Portanto, as disfunções, elas estão relacionadas a mágoas, a ressentimento, a carência, a dependência, que são características típicas da imaturidade da energia feminina. O feminino, quando está em desequilíbrio, ou seja, esse feminino ele está totalmente aflorado, falta energia masculina, o que vai reclamar no teu corpo? O teu lado direito. Falta energia feminina. Eu tenho todo o lado direito bichado. Eu tenho um problema no meu ombro direito, no meu punho direito, no meu joelho direito. E agora, o nervo ciático no lado direito. Joana, minha filha, se interna, minha irmã, que o bicho tá pegando aí, gente, Exatamente. Acreditem se quiser. Acredite se quiser. Hoje lá no CrossFit o povo riu. O lado direito todo podre. Meu lado direito. Ombro, punho, joelho e ciático. E ainda tem o pé. Gente, pé é o caminhar. Pé é o caminhar pelo feminino. É caminhar pelo feminino. Jô, eu tive tudo isso ano passado, quando eu me separei. Meu pai, e meu pai descobriu o câncer. Olha isso. Então, meu lado é todo direito. Ou seja, no meu caso, falta o feminino. Eu estou em desequilíbrio com o feminino. O meu lado esquerdo também reclama, mas o meu lado direito, eu sinto que a dificuldade de me conectar com essa profundidade. Quando eu choro demais. Eu tô totalmente no desequilíbrio. Quando eu acesso o equilíbrio quando eu acesso a energia feminina, eu estou desequilibrada no feminino, né? Quando eu acesso a energia feminina, eu acessava. Hoje eu estou bem em equilíbrio mesmo. Tô entrando nesse processo de equilíbrio. Suza tá falando, eita, meu caso, família 100% desequilibrada, então, quando eu acesso o feminino, eu tenho dificuldade de mergulhar nesse feminino. Eu me perco. Eu tinha dificuldade de mergulhar. Eu me perdia. Eu chorava horrores. Gente, eu choro com tipo assim, passa um comercial de margarina. Aquela Wandinha. Alguém assistiu Wandinha aqui? O seriado Netflix? Um seriado de adolescente, né? Eu chorei em várias situações. Daniel riu de mim. Não acredito que você tá chorando. Não acredito que você tá chorando. Porque quando eu acesso o feminino, é algo ainda muito atípico pra mim. É algo distante pra mim. Então há uma ferida nele que precisa ser curada. Ó, Joelma diz, Jô, eu não consigo conversar com meu marido sem chorar. Justamente porque talvez, nesse caso, você pode ser a representação da sua mãe em relação ao seu pai, tá? Pode ser uma projeção. Ou seja, dificuldade sua mãe tinha de acessar e falar com seu pai, conversar. Além do universo, pelo amor de Deus, eu nem conto esse, né? Então, é no útero que reside todas as memórias ancestrais. Tem gente que falou assim, Jô, tirei o útero. Minha irmã, você tirou o útero porque o seu feminino estava gritando. Ali fica memórias de abusos ancestrais. Memórias, traumas ancestrais em relação a qualquer contato com o masculino. Traumas sexuais de gerações. Tá no útero. Quando nós somos geradas no ventre da nossa mãe, nós absorvemos as memórias celulares que residem nessa mãe. Então, fruto não apenas das experiências vividas por ela, mas também de toda a herança. A gente traz a herança no útero da nossa mãe. O que é retirar esse útero?
querer retirar o feminino de nós, de forma inconsciente. Profundo isso, né? Então são memórias da avó, da bisavó, da tataravó. A gente tá trazendo toda a ancestralidade feminina, onde? Concentrada no útero. Portanto, quando você acumula em seu útero problemas relacionados às mulheres da sua família, é natural que o útero ele vai adoecer. Então, quem tirou o útero aqui? O que você vivenciou de problema ancestral com essas mulheres da sua família? Irmãs, tias, primas, avó, mãe. No caso de uma mulher que desenvolve um mioma uterino, que alguém falou aqui, a Raso falou, vou morar na sala da psicóloga. Não, minha irmã, você vem pro Metamorfose, você se organiza e vem pro Metamorfose. Você não vai precisar morar na sala de ninguém. Na sala de ninguém. Você vem pro Metamorfose. Então, no caso de uma mulher que desenvolveu um mioma uterino do lado direito, lembra que o lado esquerdo é o pai. O lado direito significa que ela vem acumulando nesse órgão sentimentos que enfraquecem o seu feminino, como baixa autoestima, falta de amor próprio, insegurança, tá? Doenças sexualmente transmissíveis são portais. Você abre o teu portal do feminino pra dor, né? Porque a doença sexualmente transmissível tá trazendo a dor através da sexualidade. É energia de dor, tá? Então a mulher que não se valoriza, que se desvaloriza, o que acontece? Gera a dor no útero. Endometriose também. Conexão com o feminino. A trava de acessar o feminino, tá? Então o mioma, ele surge quando você se desvaloriza. Se desvaloriza. Ó, tirei o ovário esquerdo. Conexão com o pai. Dor com o masculino. Então, o mioma, ele surge quando você se desvaloriza. Quando uma mulher não reconhece suas próprias qualidades, esse sentimento ele fica alojado no seu útero. Quando essa mulher não consegue se amar, quando essa mulher se compara o tempo inteiro, se joga o tempo inteiro para baixo, isso vai sendo acumulado no seu útero. Quando essa mulher não se ama, fica acumulado. Aborto é escolha. Escolha que vai trazer uma carga que a gente chama de karma. E esse karma vai gerar, sim, algo conectado com o útero. Por isso que muitas mulheres que fazem muito aborto, depois passam a ter dificuldade de engravidar. Lutei e não tirei meu útero. Que lindo, Cio. Ó que cura. Foi uma cura aí, viu? Foi uma cura. Então aqui, consequentemente, o organismo, ele forma uma massa nesse órgão, que é o mioma. Por quê? É tanto sentimento de desvalor, é tanto sentimento de falta de amor próprio, é tanta falta de cuidado, de autoestima, de se priorizar, que é como se fosse uma proteção. E ele vai gerando uma massa, que é o mioma. Simboliza o quê? A desvalorização de si mesma. É o que impede, inclusive, você ser fértil na vida. E a fertilidade, eu não tô falando de gerar filhos. O mioma fala da falta de fertilidade, de prosperidade na vida. Falta de prosperidade na vida. A mulher que tem mioma, ela busca ser perfeita em tudo. Para tentar ganhar elogios, para tentar ser reconhecida. Ela busca validação fora. Ela não se aceita. Ela morre de medo da falta de aceitação. Então é aquela mulher que diz sim para todo mundo. É boazinha. A boazinha, ela tem dificuldade, ela tá sempre tentando, olha, amenizar, porque ela morre de medo do julgamento do outro. É por esse motivo que o tratamento de miomas também deve tratar o quê? As questões emocionais que levam à doença. Porque senão volta, gente. Nosso útero,
é nosso baú de tesouros. Ele carrega toda a nossa história genética. Ele carrega dons herdados da família. Ele carrega nossas lutas, ele carrega nossos sonhos, ele carrega a tua arte, tua beleza. Então é como se fosse uma casa, a casa da casa. Porque isso aqui é uma casa, né? Então é preciso você limpar. É preciso você arrumar essa casa. É preciso você decorar essa casa. É preciso você cuidar dessa casa. Para você usufruir todos os tesouros que tem dentro dela. Jô, eu tirei meu útero, Jô. Você pode nutrir ele energeticamente. Porque a energia dele ainda existe ali. Então é possível você resgatar sua conexão com ele. E curar a energia dele ali. Então, se o romance não dá certo, se você não prospera, se você repete padrões familiares, se você se sente inerte na vida, se você tem doenças de todo o sistema reprodutor, mioma, endometriose, síndrome de ovário policístico, né? Tudo, até candidíase. Pode ser que você esteja com o útero sobrecarregado de emoções, de memórias celulares. Meninas do Metamorfose, calma. Tem uma vivência, tem uma mentoria da especialista Érica Volpato, só da cura do útero pra você lá, no Metamorfose. Fique tranquila, você vai poder ir. E eu vou convidar ela mais uma vez para dar uma mentoria ao vivo pra vocês. Ela é maravilhosa. Dores da menstruação e cólica, resistência. Resistência de acessar o feminino. Tem um mioma, endometriose desde os 19 anos. Tata, minha filha, onde é que tá isso, Tata? Tá vendo, Tata? Vocês estão conseguindo entender a profundidade da emoção? Eu gosto muito da reconsagração do ventre, que é uma técnica milenar que vai ajudar muito nessa questão do reencontro com a autenticidade, com a liberdade de expressão, com a autoconfiança. Eu vou falar com a Érica pra gente reforçar. Já tem uma gravada, mas eu vou ver se eu consigo, pelo menos pra janeiro, para essa turma nova, de brinde, pra gente fazer a reconsagração do ventre, tá? Então, ao limpar as memórias uterinas, que dão origem aos miomas, né? Isso reflete diretamente na sua saúde do corpo todo. Depende do lado, viu, Fá? Mas tá conectado também a emoções. Então, o seu corpo, ele começa a se reequilibrar. E aí, pra onde a gente vai? A gente vai tratar a raiz do problema. De nada adianta você querer pontualmente trabalhar o seu útero se você não trabalha as suas emoções, minha irmã. Se você não cura suas feridas emocionais, se você não desconstrói suas máscaras, se você não ressignifica os seus traumas. Os pensamentos, no módulo 1, a gente vai trabalhar pensamentos, emoções, o poder do pensamento, tudo focado. O primeiro módulo é a base. Pra você sair assim, de queixo aberto e falar... Tô pronta para ir pro próximo, Ju. Então, os pensamentos e as emoções que influenciam na nossa vida como um todo, que a gente fala de forma consciente, é 5%. A gente só usa 5%. De 5% a 8% a memória consciente. O que tá atuando no teu corpo físico e nas tuas escolhas e no que você atrai? O teu inconsciente. O inconsciente é onde está a nossa biblioteca sagrada, minha irmã. É onde tem todas as suas memórias de dor, onde tem todas as bagagens ancestrais, onde tem tudo que você precisa limpar, porque senão você fica acessando ali e projetando no corpo e fora. No corpo e fora. Jô, é verdade que o excesso de barriga é proteção? Depende. Depende. Mas tá muito conectada à ferida da injustiça e à ferida da humilhação. Tem mulheres que engordam muito para não serem vistas por conta de traumas sexuais. Então, gente, embora toda doença exija, tá, um tratamento médico,
um tratamento alopático, também é de extrema importância você descobrir a raiz psicológica, emocional do problema que está manifestando no teu corpo. E como é que a gente descobre? Através de acessos profundos de autoconhecimento. E é isso, meus amores. Um beijo grande para quem já chegou no Metamorfose. Sejam muito bem-vindas. Eu acho que vocês já estão bem-vindas, já estão se sentindo em casa. Mas eu vou deixar o meu super beijão para vocês. E amanhã eu vejo vocês que horas? 9h30 da manhã. Fechado? Beijo, beijo. Tchau, tchau.